pessoal, estamos aqui mais uma vez para passar dicas para vocês e a nossa dica de hoje vai ser sobre pincéis. Que tipos de pincéis nós temos no mercado para trabalhar nas artes decorativas, no artesanato, até de maneira mais artística, né? Quais são as funções específicas dele, para que ele serve, qual é o tipo de filamento. Então vai ser uma explicação mais técnica para você se inteirando desse mundo que a gente faz parte, né? Que é tinta, pincel, peças, e é uma linguagem nossa muito comum. Então vamos falar aqui primeiramente, sabe do que? De pincéis de pituá. Os pincéis de pituá, eles são aqueles usados para stencil. Então a gente tem os pincéis de ponta redonda, tá vendo? Eles são todos arredondados. Esse aqui, olha, é o que mais a gente usa, inclusive, para o stencil. Para fazer um esfumaçado, se você quiser fazer uns batidinhos, até ele cria uma textura bem legal, quer ver? Eu vou mostrar para você aqui. Ele está levemente umedecido, mas eu vou mostrar no papel qual é a função dele. Então, você molha ele na tinta, olha, põe tinta aqui. Geralmente, a gente tira um pouquinho do excesso. Veja como que ele faz, olha o trabalho dele, olha. Então, ele faz um movimento, olha, de esfumaço. A gente chama de esfumo, ou de batidinhas que você cria, olha, pontilhismo. Isso numa pintura fica super perfeito se você quer usar dessa forma, né? Então ele é um pincel exatamente para isso, para fazer um sombreado ou então, né, um pontilhado, ok? E ele é de cerda hoje de origem sintética. Geralmente as cerdas mais antigas, elas eram todas de cerdas de porco chinês. Esse aqui é bem antigão, ele era ainda dessa época, do porco chinês. Hoje está vindo a substituição por cerdas sintéticas por causa do impacto, né, que a gente tem da sustentabilidade, meio ambiente, né? Todo mundo achava que era pelo, mas não sabia do que, mas porco chinês. O porco, quanto ele mais velho ele for, maior é o seu pelo e mais duro. Então ele também é um pincel que ele aceita, ó, impacto. Você faz, olha, e ele não deforma, que é muito diferente de outros pincéis que eu vou mostrar pra você, que você tem que ter ao contrário, delicadeza no manusear ele, tá? Falando também de pelos duros, né, que a gente chama até nessa categoria, nós temos esse aqui, olha, que é do famoso cabo amarelo, que nós vamos ter em diversas marcas. Aqui na Giards a gente tem, né, as marcas que estão sendo vendidas na loja, e você pode acessar aí a loja pelo WhatsApp e pedir e solicitar o pincel. Ele também é assim, olha, todo pincel, inclusive eu falo, tem o cabo, e essa parte de metal é a virola, e isso aqui são os filamentos. Os filamentos é que variam de acordo com a especificidade do pincel, tá? Esse também, olha, ele aceita impacto. Ele é muito bom para quê? Para fazer texturas, para aplicar goma laca, para você fazer também. Olha, eu vou até mostrar para vocês como que ele funciona. Ele tem um pelo duro como o da brochinha, só que ele tem uma pincelada diferenciada da brocha. Então, se eu for fazer o esfumaço, olha como fica mais aquarelado, tá vendo? Olha a diferença da brochinha, né? Mesmo que eu coloque mais tinta, olha lá, vem, ó, tá vendo? Ele fecha mais o fundo. Dá pra fazer textura com ele? Dá, só que a textura dele forma ângulo, olha, ângulo. Tá vendo? Tem uma terminação que é exatamente a largura do pincel. Eu consigo fazer, olha, fios, texturas. Às vezes eu tô trabalhando, fazendo um fundo que eu queira mesclar cores. Geralmente as pessoas que fazem tela usam muito ele para fundos, tá? Porque ele é um pincel duro e que também aceita, olha, impacto sem você deformá-lo, certo? Depois disso, a gente tem os pincéis com filamentos sintéticos e macios, veja. Este aqui é um pincel muito indicado para fundos. Antigamente ele era feito, sabe do que? Da orelha do pelo, da orelha de boi, do pelo do boi, né? Pelo de boi que a gente chama. Mas hoje, novamente, pelo impacto da sustentabilidade, ele vem sendo substituído com filamentos. As fábricas criam cerdas que sejam muito similares, tanto na cor quanto na
forma do fio, no formato, né? Na largura, do diâmetro do fio, e com isso você consegue então ter uma substituição hoje no mercado. Dificilmente hoje a gente tem mais, já ainda o de orelha de boi é muito raro falar e ter, né? E esse pincel, olha só, sempre assim, a gente sempre molha ele antes de iniciar um trabalho. Ele é um pincel, no caso aqui ele é grande, né? Olha como que ele faz, olha, ele deixa um filme. Na verdade, gente, o pincel, ele é uma ferramenta sua de trabalho. O que ele vai fazer? Ele vai levar a tinta do recipiente que você reservou para usar e transporta essa tinta para o suporte que você vai trabalhar. Então, esses pincéis macios, eles são indicados para fazer a aplicação de fundos que você não queira interferência de texturas. O que é a textura? É aquilo que eu chamei, né, que você tem pincéis de cerdas duras, isso vai fazer textura. Agora, um pincel macio, ele até pode, olha, ele dá uma certa textura, a gente chama até de uma textura plana, mas jamais ele vai interferir num filme de tinta, quando também bem cuidado, tá? Porque pincel é uma ferramenta de trabalho que você tem que tomar muito cuidado e usá-lo adequadamente, corretamente e mantê-lo sempre muito bem conservado. Eu falo que é uma ferramenta cara, tão cara que se a gente não souber usar, eu vou mostrar o que vai acontecer. Olha, veja aqui, ó, quem já conhece e já viu o seu pincel com isso, olha, ele era deste tamanho, ele ficou gordinho aqui e fininho embaixo e todo pontudo. Você sabe o que chama isso? Que efeito que é isso? A gente chama bigode, tá? Bigode, mas é o pincel que foi mal usado no suporte. Quando você tem uma madeira, um MDF, que você põe ali a tinta no pincel e vai passar ali, se ela não foi lixada, se ela não foi calafetada, isso vai abrasar o pelo do seu pincel. E sabe o que vai acontecer? Esse efeito bigode. Então isso aqui é comido. É a abrasão da superfície que você está passando no pincel, muito áspera e que consequentemente vai gerar o que? O impacto da perda dos pincéis, tá? Então cuidado também com o manuseio de usar dessa forma. É muito comum eu pintar paredes, às vezes fazer pintura mural, esses pincéis, a parede é porosa, áspera, eles acabam rapidinho, mas aí é um modo consciente. Você sabe que a superfície que você está usando, que você está trabalhando, vai abrasar uma ferramenta sua de trabalho, tá? Mas olha, quando ele fica bem conservado, olha como ele fica bonito, olha. Tá vendo? Olha, ele fica com o pelo solto. É assim que você sempre tem que ter o seu pincel na mão, tá? É uma ferramenta boa para trabalhar. Depois disso, a gente tem também os de cerdas duras, ainda falando dos cabos amarelos, esses branquinhos aqui, olha, esses que parecem um dedinho, tá vendo? Eles também são redondinhos, ó, por aqui na luz cinza, né? Olha, eles são redondinhos, mais longos. Esse pincel também é muito gracioso, sabe para que ele serve? Olha, eu vou pôr ele aqui. A gente usa para a chamada luz seca. Então, você tá fazendo um trabalho lá, você quer dar um grau de luminosidade numa área, numa esfera, numa gotinha, né? Então a gente faz isso, olha, ele faz você faz uma leve pressão e ele vai transferindo a tinta, né, no caso, para o suporte e dando aí a leitura que você quer dele, tá? Ele é muito usado dentro das artes decorativas para criar texturinhas assim de matinhos. Vou pôr um pouquinho de verde para você ver como é que fica a leitura, olha. Fazer já numa outra folha. Vamos supor, você tá com um raminho de colagem, você faz, olha, a gente faz assim, olha, a gente chama até de toceirinhas, né? Que aí você vai criando, olha, efeitos visuais, olha. Então, toceirinhas, que são aqueles matinhos em volta de casinha ou de paisagem, batidas de folhas, né? Ele é muito legal para fazer, olha, arbustos, você cria, olha aqui, já tá virando uma pequena árvore, quem sabe já conhece, né? O efeito, olha. Então, ele forma, olha, pontinhos, micro pontinhos e com a fusão você vai ter, olha, um efeito de textura plana, mas com volume, tá? Fora isso, a gente tem também os pincéis fininhos, ainda chamados de liner.
Esses de liner, eles são muito bons para pinturas mais delicadas, para cabinhos, rabistelinhos que você vai fazer. No Bauer a gente usa muito ele, numa pintura de santo para fazer óleos de santo, principalmente esse, olha. Eu gosto muito deste aqui, ele é da marca da Ceramic, ele é muito bom para fazer óleos, minhas alunas sempre fazem, tá? Como que ele funciona? Olha, eu molho ele, todo pincel filete, não adianta você fazer ele com pouca água. Geralmente as tintas têm que ser mais aguadas para o filete. Por quê? Porque ele é um pincel que, se você trabalhar ele de forma seca, que eu digo assim, com pouca água, ele não vai fazer o efeito que ele precisa ser como ferramenta de trabalho. Então veja, olha, ele cria linhas, contornos, olha, isso aqui é um ótimo exercício para você começar a fazer e exercitar a sua coordenação motora fina, olha. Então ele serve para fazer, olha, aqui mesmo já dá para fazer, ó, fazer rabistelinhos, mini folhinhas, sabe? Você cria aí formatos de vírgulas, até as vírgulazinhas do Bauer, ó, você tem uma florzinha menor, a escalonada, você vem e faz um arabesquinho, puxa, tudo isso é feito com um pincel liner, tá? E aí a gente tem a modalidade no pelo de Marta também, que é muito bom mesmo, é o que eu mais recomendo dentro da linha artística, tá? Ele é um pouco mais caro, ele impacta no valor do seu bolso, né? Mas você tem um pincel aí muito bom, tá? Tenha sempre à mão liner, pincel liner, eles são fundamentais para fazer um bom trabalho, tá? Fora isso, a gente vai ter os pincéis redondos, gente, olha. Os pincéis redondos hoje, a seda sintética, ela veio com uma modalidade, olha, os pincéis a gente tem eles redondos, tem esse que a gente chama até de flat, né? Que ele serve para determinados tipos de pinceladas. Então, esses redondos que eu tô falando mais, eles servem para quê? Para fazer o Bauer Malerai. Então, eu vou molhar ele aqui só para você ver. Ele forma, olha, uma ponta, tá vendo? Olha, o pincel redondo de ponta é o mais indicado para fazer o Bauer Malerai. Olha a pontinha, ele é gordinho aqui e vai afunilando, tá? É diferente quando você tem um redondo, deixa eu ver aqui, olha. Esse aqui dá para você ver, ele tá num tamanho menor, mas ele tem a ponta chata. Ele é redondo também, mas olha como a pontinha dele é chata. Então, pincel para Bauer é sempre ponta redondo, ponta fina. A gente sempre fala assim, redondo, ponta fina. Esse aqui já é chato, tá vendo? E aí você tem tamanhos variados. Você tem desde grandes, médios e os pequenos, certo? Todos eles com a mesma função, tá? Então, se você for trabalhar também com pincel redondo, você tem que ter água, porque esses pincéis sintéticos são bons. Porque a cerda sintética, ela guarda a umidade. Então, isso propicia a pincelada facilidade para você. Você vai ter uma pincelada mais fácil para se fazer. Então, quando eu venho aqui e faço, olha, eu pincelo, olha, e solto. Olha como ele faz a terminação fina. E o início da pincelada é arredondada. É diferente deste aqui que eu mostrei agora há pouco para vocês. Ele não é do mesmo tamanho, mas você vai perceber, olha. Olha lá. Ele tem uma terminação reta. Ele não faz, ó, o redondo, ó. Olha. Ele faz a vírgula, mas o início da vírgula não. Olha a diferença desse, olha. Perceberam? Então, dependendo do pincel redondo, fica a dica. Se você quer um pincel para Bauer ou para fazer vírgulas, o ideal é o de ponta fina, tá? E aí tem diversos tamanhos. Depende do que você vai trabalhar. Depois disso, eu tenho os pincéis chamados flat, chatos, que são os pincéis que a gente usa também muito para tinta acrílica. Desculpa, já estou manuseando a mão, você tá para lá e para cá, né? Mas vamos focar aqui, olha. Então, eu ponho sempre, ó, carga de tinta com água. É sempre pondo carga de tinta com água, tá? Dificilmente você pega um pincel sintético e trabalha ele quase que puro na tinta acrílica. Então, olha, eu vou fazer a vírgula, olha lá. Eu venho, puxo, mas a terminação dele também é reta como aquele redondo. Só que ele não é redondo, né? Ele é reto. Esse flat você faz linhas, olha aqui, ó. Dá para fazer dentro da pintura country,
ele facilita muito o tipo de pincelada. Vamos supor que a gente fosse fazer aqui um sombreado num estilo, criando uma estampa. Pode ficar aí, Gê, eu vou fazer aqui embaixo, olha, que o papel tá mais limpo e as pessoas vão entender. Olha o que ele faz, ó, eu faço tudo bem aquarelado, certo? Não é porque é papel, isso aí você pode fazer no suporte de madeira, tá? Vamos fazer o que a gente chama de quadriculado. Aí você vem e puxa alternando, olha. A gente fala que é cor sim, cor não. Cor sim, cor não. Aqui você fez um efeito xadrez. Aí eu reforço aqui os cantinhos. Aqui eu posso até pôr um pouquinho mais de água porque eu não quero ele aquarelado. O pincel sintético, ele permite que você trabalhe ele com aquarelado da tinta, né? Então ele vai criar, olha, formas, efeitos bem específicos visuais, tá? Olha que bacana, tá vendo? E assim você cria um campo, né, de trabalho. Dá para fazer vírgulas, zonas grandes com ele, como eu falei, e aí você, logo mais a gente vai estar passando sobre as vírgulas do Bauer para você estar treinando. Então o pincel flat ou chato longo, ele faz exatamente esses trabalhos, tá? Fora isso, a gente tem também os pincéis angulares ou chanfrados. Esses todo mundo conhece, né? Sabe que ele faz, olha, o que? O trabalho do sombreado. A dupla carga também nele fica super, super legal. Quando eu aprendi, quando eu ingressei no mundo das artes decorativas, eu trabalhava muito com pincel angular, que eles chamam, tá? E a gente faz assim, olha, a gente pega o pincel angular, molha ele, pega um pouquinho da tinta, faz esse movimento, olha, de vai e vem, ó, vai e vem. Veja que a água tá atrás do pincel e na frente está a tinta. E eu venho aqui e faço a pincelada, olha, ela sai aquarelada. Olha que bonito. Então você consegue com o chanfrado do pincel manter a água atrás e dar esse aquarelado em degradê. É diferente de você fazer com ele uma listra, olha. Olha só que terminação diferenciada, tá vendo? Aqui falhou, significa que eu precisei, teria que ter posto mais água no pincel para poder, olha, não ter falhas. Mas olha a diferença com o pincel com ponta, né? Eu vou fazer aqui só para vocês terem uma ideia, sem trabalhar muito. Então, olha, a ponta fica com água, com tinta, e atrás fica com água. É diferente quando você tem o pincel inteiro, olha. Ele sai exatamente na largura. Mas mais pra frente eu vou falar sobre as especificidades desse pincel, até para fazer efeitos, olha, de fazer folhas, composições de rosinhas, e dá pra gente fazer muita coisa legal com ele, tá? Requer tempo, habilidade, dedicação. Eu falo que esses tipos de pinceladas não é dom, é técnica. Se você aprender, você executa o trabalho, tá? Outro pincel que eu falo que é o master dos masters, a gente está falando já de uma linha muito profissional, tá? E eu, como professora, eu ouso adquirir, mas aí é só para vocês terem uma ideia que isso aqui, ó, é um pincel maravilhoso, é o nosso carro-chefe de profissional, é um serviço profissional que você vai conseguir com ele. Por quê? Quando você tem tecnologia de cerdas boas, de qualidade, o seu trabalho impacta muito, mas isso aqui é uma linha assim profissional. Eu falo que isso aqui você tá com um áudio na mão, um diamante, uma platina, uma joia, tá? Esse pincel é uma joia. Olha o aquarelado que ele faz. Percebeu? Então, sem trabalho, você consegue eficiência da pincelada. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não consigo fazer, eu não tenho dom. E pensa e veja a ferramenta que você está trabalhando, porque muitas vezes a ferramenta que você está trabalhando é que está te limitando a fazer um trabalho legal, tá? E é assim, olha como ele é gostoso, olha, ele obedece, eu falo que ele tem até um amortecedor, ele é macio, gostoso, suave, tá? E falando de cerdas boas, a gente tem sempre que falar dos pincéis para verniz. A gente usa muito aqui na Giards, tem todos esses pincéis que eu falei para vocês. Esse aqui ele tá até meio molhadinho, mas ele quando fica soltinho, ele fica gostoso, macio. Pincel não pode estar duro, não pode estar com carga de tinta aqui.
tudo isso impacta no que? Futuramente você perdeu o trabalho, tá? E aí, falando sobre isso, nós vamos passar uma dica. Passei o mopping, ó, faltou o mopping também, olha. Esse mopping é quando você faz um trabalho de sombreado e às vezes não faz o aquarelado, né? Mas o mopping vem, olha, e faz um trabalho de batidinha. Ele suaviza a terminação do degradê. Tá vendo? Olha, eu vou fazer de novo para vocês terem uma ideia. Olha, tá aqui, né? Olha o mopping, ele vem. Dificilmente a gente limpa esse pincel. Ele é pincel de pelo de pônei, tá? Então ele é extremamente macio e serve só para fazer esse aveludado. Muitos pincéis de maquiagem são desse tipo de pelo, de formato, vocês podem olhar. Inclusive até a cosmetologia, a parte de pintura facial, usa demais pincéis angulares, podem notar, prestem atenção. Mas uma coisa que eu queria passar muito importante para vocês é que além de você saber um bom pincel para trabalhar, você também tem que saber cuidar dele na hora de terminar o seu trabalho. Tintas acrílicas, se eu deixar a tinta acrílica no pincel, tem duas possibilidades, de você perder ele, ter uma meia vida ou até perder ele inteiro, dependendo da situação. Então, o que a gente desenvolveu aqui com a Giards? Quando eu vim morar aqui em Barretos, eu fiquei encantada com uma loja chamada Multishine. Ele tem um produto chamado Fast Clean, que é o que a gente tem mais usado aqui para poder fazer a limpeza profunda do teu pincel. Seja ele de cerdas macias, sintéticas, duras, ou até esses assim que eu tenho, que eu falo que é um carro-chefe, porque isso custa. É um material de linha profissional. Então, outra coisa também que, olha, Gi, mostra aqui, tem gente que usa os pincéis e enfia tudo dentro d'água. Isso estraga a virola, traz umidade pro pincel. Olha aqui, ó, como a minha virola ficou, ó. Tá vendo? Isso vai impactar aqui dentro. Então, pincéis assim, com cabos de madeira, de preferência, lava ele assim na água e nunca faça esse movimento aqui de empurrar. Porque o empurrar, você está agredindo a cerda do pincel. Geralmente, pincéis redondos, as minhas alunas já vêm, eu faço até um barulhinho assim. Se eu tenho um pincel largo, como esse, ó, aqui, que eu estava até mostrando. Esse, eu faço um trabalho assim, ó, eu esfrego, aí eu esfrego mesmo, bato no fundo do pote para lavar, tá? Mas a limpeza profunda deles, de que jeito que eu faço? Eu vou ter que ter, então, o Fast Clean, que é aquele produto que eu... Deixa eu ver se a gente consegue pegar aí, né, Gi? Pra poder mostrar pra eles. A gente vai fazer um merchandise aqui pra eles, né, Gi? Mas olha, Multishine, vocês estão de parabéns, viu? Porque o seu produto é sensacional. Tanto pra limpeza dos pincéis, quanto pra uma série de outras coisas. Mas ele é assim... Tem gente que pega e põe isso e larga o pincel lá 2, 3 dias, ou até algumas horas, 1 hora. Pincel é para você lavar na hora. Se você for deixar ele em contato com produto químico, ele vai estragar, sim, porque é momentâneo, Então, como que a gente fez? Olha, para economizar o material e fazer uma limpeza adequada, a gente compra um esborrifadorzinho, põe o Fast Clean, limpador Fast Clean dentro do limpador. Aí, o que eu tenho que ter à mão? Esse raspador de pincéis, tem da Condor aqui, né, Gi? A Gi tem a da Condor, que é uma linha mais profissional. O que eu faço? Olha, vejam, eu vou pegar esse pincel aqui que eu usei tinta, olha, ele tá até com resíduos de tinta, tá vendo? Vejam aqui, ó, certo? Eu vou esborrifar o Fast Clean nele, certo? Aí eu venho aqui e raspo ele, olha como solta imediatamente os resíduos. Olha como ele pincela, então ele pincela, ele tira tudo que está acumulado na raiz do pincel, certo? Aí eu lavo bem lavado, enxago numa água limpa, de preferência água corrente, tá, gente? Várias vezes, quando eu for lavar na pia, a pia tá aqui, né, a torneira, tá caindo água assim, não põe água assim no teu pincel, lava sempre de lado, tá? Lavou... bonitinho no lado, ele tem que estar totalmente limpo, você tem que perceber que a espuma não solta mais cor da tinta, tá? E aqui a gente vai simular uma outra situação. Como isso é um produto químico, a gente tem que ter o quê? Trazer nele o quê?
um sabãozinho neutro, um sabão de glicerina, tá vendo? Olha, aí eu passo o sabão de glicerina para amaciar as cerdas, enxago de novo, certo? Você vai ver a diferença quando você passa o Fast Clean e depois passa o sabão. De preferência, sabões neutros, tá bom? Lava bem, ele vai ficar ultra macio, Gi, olha. Olha como ele fica com a cerda macia, macia, olha, fica até brilhante, tá vendo? E o último passo nosso, sabe qual é? Você vai guardar ele com gel de cabelo sem álcool. Faz isso aqui, ó, engoma o seu pincel e guarda ele momentaneamente numa bandejinha assim até secar. Depois de seco, eu comprei essas esteirinhas que você acha no supermercado, elas têm respiro, elas não vão embolorar o teu pincel. E aí eu os guardo todos assim, olha. Vem aqui, põe aqui na esteirinha, deixa eu mostrar rapidamente. Perfeito, ó, fechou, certo? Fechou, guardou, bonitinho. É assim que você vai manter o seu pincel. Pincel é caro, custa, e se você não cuida, vai te limitar no resultado final do seu trabalho, vai limitar você para aprender as pinceladas que você quer desenvolver. Eu falo que pincel você tem 70% de chance de fazer um bom trabalho se você os tem bem conservados, tá? Então é isso, nossa dica de hoje da Giarts é essa. Meu nome é Ana Galgani, sou professora aqui da Giarts. A Giarts tem todos esses produtos que vocês quiserem, pincéis, tintas, tá? Eu trabalho na área de restauração, dou aulas também e aí a gente se encontra numa próxima live para falar de outras coisas, outras dicas interessantes. Quer falar alguma coisa, Gi? Só para o pessoal seguir a gente nas redes sociais. Isso mesmo, a gente tem a rede social no Instagram, Facebook, e eu também no meu canal do YouTube, a Gi também tem pela Giarts, tá? Nos acompanhem, compartilhem as nossas lives, os nossos vídeos, colaborem com a gente para a gente crescer profissionalmente e estarmos todos juntos no mesmo caminho, tá? Tudo de bom para vocês. Mãos felizes são mãos ocupadas. Ocupe as suas mãos com arte.